Saudações a todos, meu nome é Leandro. Eu vou fazer a apresentação do grupo 4 do TCC de 2022 da Univesp, primeiro semestre, tá? Que trata do desenvolvimento de uma aplicação web destinada à realização de cálculos penais em processos judiciais. Os participantes: Carlos, Franklin, Jaqueline, Josiane e eu, Leandro. Tá? E eu vou fazer a parte do direito penal, passando alguns conceitos gerais aí a respeito do cálculo da pena. Tá? O direito penal, em linhas gerais, é o ramo do direito que tem por objeto os crimes e as correspondentes sanções, que são as mais graves do ordenamento jurídico. Elas tratam das penas privativas de liberdade, tá? Com uma única exceção aí no direito civil, é só no direito penal que existe a aplicação de penas que restringem a liberdade dos indivíduos, tá? E por essa gravidade, né, das retribuições, os princípios, principalmente da dignidade da pessoa humana, do qual o princípio da individualização da pena é decorrente, tem uma observação muito estrita. Tá? Esse princípio da individualização da pena, ele é aplicado diretamente no cálculo da pena. Ele é um princípio constitucional que visa o tratamento individual para o agente de uma determinada conduta, né? Porque uma conduta, ela tem que ter a retribuição calculada individualmente para que não haja padronização, que seria uma ofensa direta, né, a esse princípio da dignidade da pessoa humana, né, porque condutas diferentes merecem retribuições diferentes. Tá? E esse cálculo ele leva a conduta em si, considerações a respeito da pessoa, do agente, da vítima, do comportamento da vítima, né, entre outros, todos determinados na lei penal. A individualização da pena ela começa já na própria lei incriminadora, que tem essa estrutura que está na tela, né, o preceito primário que descreve a conduta e o preceito secundário que dá os parâmetros mínimo e máximo de uma pena aplicada para um determinado crime. Tá? Passada essa individualização legislativa, para um caso concreto, há a individualização judicial que é dada pelo sistema trifásico do jurista Nelson Gria. Tá? O método adotado no direito penal nacional para que se proceda o cálculo segundo critérios objetivos da pena privativa de liberdade cabível ao autor de um delito. Tá? Então, esses critérios estão na lei e eles vão ser calculados assim em 3 fases. A primeira fase, né, dentro daqueles parâmetros estabelecidos na lei incriminadora, ela vai considerar as circunstâncias judiciais que estão descritas no artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, os agravantes e os atenuantes, descritos nos artigos 61 e 65 do Código. E a terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena que estão distribuídas por toda a legislação penal. Ok? Então, dito isso, nós temos que falar sobre uma controvérsia existente hoje na jurisprudência sobre o ponto inicial para o cálculo, né, dessa pena, o ponto de partida lá na primeira fase. Tá? Tradicionalmente aplica-se a pena mínima como ponto inicial, mas hoje existe um combate, principalmente por membros do Ministério Público, para que seja calculado a partir do termo médio, da média entre a mínima e a máxima, porque é considerado que o princípio da individualização da pena ele é ofendido pelo cálculo a partir da pena mínima. Porque nesses casos, qualquer fator benéfico ao réu que atenuasse a sua pena não seria considerado, sendo aplicado, portanto, uma pena igual a um outro delinquente que praticasse o mesmo delito, mas com critérios neutros de cálculo de pena. Né? Então, isso, por entenderem que há essa ofensa, hoje existe uma disputa judicial, tá? E o aplicativo, por conta disso, leva em conta essa disputa, permitindo que o profissional calcule a pena da pena mínima, parta da pena mínima ou da pena média. Ok? É o que eu tinha para falar. Deixo aí para o próximo colega continuar. Olá, meu nome é Franklin e eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais sobre as tecnologias que foram utilizadas no nosso aplicativo. Então, a tecnologia principal foi elaborada em cima do React. E para vocês entenderem um pouco mais sobre o React, vocês precisam entender um pouco sobre o que é JavaScript. Afinal, o React foi feito em base ao JavaScript. O que é o JavaScript? O que ele faz? Bom, o JavaScript é uma linguagem de software do tipo client service, que significa que ele junta todos os dados e ele precisa de um browser para execução. Então, ele manipula todos os dados em tempo real na tela no navegador do usuário. O JavaScript ele muda tanto a aparência, tipo, ele renderiza os elementos na tela mais facilmente do que antes da existência do JavaScript, uma vez que a renderização na tela, quando não existia o JavaScript, ele era através dos cliques, né, dos usuários. Então, toda vez que ele clicava, ele renderizava a tela e buscava no servidor e voltava. Então,
Ele pode mudar a aparência, ele pode enviar requisições e também buscar dados. Então, quando você faz um form lá de formuláriozinho que você envia, por exemplo, quero saber o meu e-mail, quero saber recuperar a senha. Então, tudo isso são requisições que o JavaScript envia para o banco de dados e ele também busca, né? Ele faz uma busca de dados, de possíveis dados que você venha necessitar. O JavaScript ele é uma linguagem interpretada, então ele executa todas as linhas de códigos do HTML, linha por linha, não faz diferença, assim, não deixa uma linha sem fazer essa varredura. E com isso ele não precisa de um compilador. Um compilador, no caso, para converter ele em código de máquina, uma vez que o código em si já é um código que os nossos browsers já têm capacidade de compilar. Então ele não necessita de um Javac, por exemplo, que é da questão do Java. Ele não precisa desses compiladores para transformar em código de máquina. Vamos falar um pouquinho agora sobre React, o que é e o que ele faz. Bom, aqui uma pequena animação, né, do como o React funciona. Vocês podem ver aí a fluidez. O que acontece? O React, ele manipula o JavaScript. Então, o que ele faz? Ele trabalha em blocos separados. Então, quando você faz uma requisição para o banco de dados, ele não apresenta que você foi buscar a requisição. Ele apresenta que você está apenas atualizando a mesma página. Então, o princípio básico do React, ele é um single page application. Significa página única. Ele dá a impressão dá a sensação do usuário que ele está na mesma página, ao invés de, por exemplo, você dar um clique, ele dá um load e recarregar a página inteira. Então é isso que o React traz. O React traz essa manipulação do JavaScript de uma forma que apresente para o usuário muito mais fácil, muito mais fluido, fazendo com que o usuário tenha uma melhor experiência. Então, o React ele é um framework do JavaScript. O React ele é muito utilizado para desenvolver aplicativos porque ele trabalha com as duas plataformas. Ele faz aplicativos tanto para iOS quanto para Android. Então, muitos desenvolvedores optam por fazer essa escolha do React porque ele economiza um tempo de programação. Você programa em uma linguagem para 2 tipos de plataformas diferentes. Olá, meu nome é Jaqueline e eu vou falar um pouco sobre o Gatsby JS. O Gatsby é um framework e uma das características dele é ser voltado majoritariamente para SSG, que são sites estáticos. Isso torna mais ágil o seu desenvolvimento, uma vez que se trabalha com códigos abertos. Esse framework utiliza elementos do React, além de recursos já pré-existentes, e tem como foco o desenvolvimento rápido, efetivo e performático de websites ou aplicações. Essa ferramenta é muito utilizada na construção de blogs também. Esse framework conta com 3 etapas de uso, sendo o primeiro banco de dados, que trata da preparação dos dados, o segundo é a construção, que é a incorporação da linguagem, e o terceiro é a implementação do site, o que possibilita a visualização do mesmo na web. E o uso do Gatsby traz algumas vantagens. Entre elas estão a velocidade, uma vez que se trata de um site estático e todo o seu banco de dados já está pré-carregado, segurança, também por ser estático, todos os dados são disponíveis, já estão controlados, então não tem acesso a outro tipo de dado. Ele é muito prático para ser utilizado porque foi desenvolvido para ser usado por desenvolvedores mesmo, tornando assim os websites que trabalham com Gatsby práticos. Versátil porque ele trabalha com várias linguagens, entre elas o JavaScript, o CSS e o HTML. E também tem a vantagem dele ser um open source, ou seja, um serviço aberto. Então, em resumo, é um servidor estático que garante velocidade, segurança e versatilidade no seu uso foi uma das ferramentas que a gente pesquisou para desenvolver o nosso aplicativo. Minha parte era isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Josiane e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia escolhida para a hospedagem do aplicativo. Com o servidor Netlify, que além de fornecer uma API para lidar com implantações atômicas de sites, também é possível gerenciar envios de formulários, injetar trechos de JavaScript, dentre outros. Netlify é uma plataforma desenvolvida para automatizar projetos web modernos, onde é possível substituir uma infraestrutura de hospedagem, integração contínua e pipeline de implantação por um único fluxo de trabalho. É possível também integrar funcionalidades dinâmicas como funções sem servidor, autenticações de usuário e manipulação de formulários à medida que os projetos vão crescendo. Possui a capacidade de gerar visualizações de implantação exclusiva para cada solicitação, tanto de pull como de merge.
A parte de funções está relacionada à escrita de códigos, que usa variáveis de ambiente. Isso significa que, em vez de ter que adicionar um arquivo no projeto, pode ser criada variáveis de ambiente no servidor e se referir a elas em função. Isso permite que seja usado em APIs externas que existem tokens secretos, mantendo tudo em segredo. O que acontece em uma função não é visível no front-end ao fazer essas solicitações. As funções implantadas são imutáveis, ou seja, uma atualização para uma função em produção não alterará a versão em que foi implantada em uma implantação de ramificação ou em uma visualização de implantação. O Netlify impõe um conceito estrito de implantações atômicas. É um conceito bem diferente de fazer upload de arquivos. Em vez de enviar arquivos individuais para o servidor, deve ser criada uma nova implantação. Então será feita uma comparação da nova implantação com a implantação existente e será determinados quais arquivos foram alterados e precisam então ser carregados. Nenhuma alteração é publicada na URL do site antes de todas as alterações serem enviadas. Assim que todas as alterações estiverem prontas, a nova versão do site será imediatamente publicada. Isso significa que as implantações são atômicas e os sites nunca ficam fora do ar enquanto é carregada uma nova implantação. Boa noite, meu nome é Carlos Alberto dos Rios Júnior e agora eu vou explicar o protótipo do aplicativo desenvolvido. Então a primeira etapa, né, é a tela de início. Aqui o usuário ele deve começar informando a pena mínima e a pena máxima do delito que ele quer calcular. Vamos simular aqui que a gente quer calcular uma pena aqui do crime de estelionato. O crime de estelionato ele parte da pena mínima de 1 ano e a pena máxima é 5 anos. O tipo de pena é reclusão, ele tem também a pena de multa, então eu vou colocar aqui a opção. Certo? A pena de partida tem essa polêmica entre pena mínima e pena média. Como nós acreditamos que o direito penal ele tem que ser justo, vamos partir da pena média. Então. E esse é o resultado, então, nessa etapa de início, né? Ele vai dizer que é pena de partida, que é pena média. Clicamos, então nós caímos aqui na aba da primeira fase da dosimetria da pena. Então nós percebemos que o aplicativo ele foi feito com base nas fases da dosimetria da pena. E cada etapa da dosimetria recebeu uma aba no sistema. Então estamos na primeira etapa, primeira fase. Aqui na primeira fase, o que é importante verificar são as circunstâncias judiciais. São 8 lá no Código Penal. Então vamos simular aqui que ele tem 2 circunstâncias desfavoráveis, esse sujeito. Então a culpabilidade, e vamos supor aqui que é um sujeito aqui com a personalidade voltada para o crime. O sujeito aqui comete crime sem parar, né? Então isso vai gerar aqui um acréscimo de 2/8 aqui sobre a pena. O usuário ele pode não concordar com isso, então ele tem a opção também de inserir manualmente, certo? Então ele acha que essas 2 circunstâncias ele deve gerar aqui um acréscimo de 3/8, por exemplo. É uma opção que o usuário tem. Então, mas vamos seguir aqui a sugestão do próprio aplicativo. Clicamos então na segunda fase da dosimetria, nesse botão. Aqui a gente tem aqui o resultado da primeira fase é esse, né? Pena base, né? O nome da pena que você tem aqui. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é onde a gente trata das agravantes e das atenuantes do crime. Então vamos simular que esse sujeito ele é reincidente. Ele já tem condenações anteriores por outros crimes. Então ele vai gerar um acréscimo aqui de 1/6 sobre a pena base, calculada lá na primeira fase da dosimetria. Clicamos então na terceira fase e vamos para a etapa final da dosimetria da pena. Aqui é onde a gente trata das causas de aumento e das causas de diminuição. Então vamos supor aqui que é um crime aqui cometido contra a fazenda pública. Vamos supor que é um crime cometido contra a União. Um sujeito que tentou o pagamento aí do auxílio emergencial de maneira fraudulenta, vamos supor. Vai gerar um acréscimo de 1/3 sobre a pena provisória, calculada na segunda fase. Aqui não vamos tratar do crime continuado e crime formal, porque não temos tempo para explicar. E a pena definitiva, então, fica 5 anos, 5 meses, 10 dias de reclusão, mais 354 dias multa. Clicamos para ir para a próxima etapa, próxima aba, e aqui temos um resumo de tudo que foi feito. Então está a explicação do cálculo para cada etapa aqui da dosimetria da pena. Vamos supor aqui que a gente errou, o usuário errou aqui na primeira fase, era para considerar aqui uma outra circunstância desfavorável. Ele precisa zerar o cálculo? Negativo. Essa aqui é a vantagem do sistema. Ele pode simplesmente fazer a alteração aqui e lá no final já vai ser tudo acertado, já inclusive os acréscimos aí sobre as frações necessárias. E aqui nós vemos que, por exemplo, ele gera até cálculo de dias, né? Esse cálculo de datas, fazer cálculo de frações sobre datas é bastante tormentoso isso daqui. Então você imagina fazer isso, alguém que tem que fazer isso todo dia, um volume muito alto de processo. Então essa que é a motivação desse aplicativo, facilitar exatamente essa tarefa. Então nosso aplicativo é esse. Aqui a gente carregou no GitHub código fonte do aplicativo, não teremos tempo aqui de explorar, mas está à disposição da banca aqui para avaliar. Questões de pesquisa, né? Então como desenvolver um sistema web né, que preenche e que atenda essas necessidades. Então essa demonstração acreditamos que foi suficiente para demonstrar que está respondida essa pergunta.
Questão 1, depois, como facilitar o cálculo das penas criminais, de forma a disponibilizar o aplicativo aos usuários. Então, aqui a gente pensou, né, em toda essa questão aqui de tela e tudo, pensando bem na jornada que o usuário ia fazer. Como fazer com que o aplicativo seja de uso intuitivo, também está muito relacionado a isso, né? Temos aqui uma aba para cada etapa da dosimetria da pena, então acreditamos que isso facilita o entendimento do usuário, para saber o que ele está fazendo ali, como é que o sistema está fazendo para calcular a pena. Pergunta 3, como disponibilizar o aplicativo a um custo mínimo ao usuário final? Então, é aquilo que nós colocamos no relatório, né? Utilizamos só ferramentas open source, JavaScript, React, usamos só essas ferramentas que são custo zero, né? Então, na verdade, não teve custo nenhum, não gastamos nada de ferramenta para construir o aplicativo. E, finalmente, que serviço de hospedagem utilizar? É o que está aqui, utilizamos o Netlify, que tem aí um serviço de demonstração bastante generoso, que a gente pode usar bastante do serviço e não paga nada por isso. E é isso. Esse é o nosso trabalho, esperamos aí ter entendido aí os objetivos do TCC e agradecemos.